A gente entra agora aqui, no tema dos consórcios públicos, que é o que efetivamente a gente vai se debruçar. Bom, sobre consórcios públicos, eu quero primeiro estudar com você comentários iniciais. Quero te chamar a atenção que os consórcios estão previstos no artigo 241 da Constituição. Dispositivo este que é disciplinado pela Lei 11.107 de 2005, que é a Lei de Consórcios Públicos. Pessoal, os consórcios públicos visam a realização de objetivos de interesses comuns. Os consórcios públicos buscam a gestão associada de serviços públicos. Muito comum entre pequenos municípios, perfeito? Muito comum em pequenos municípios. Pequenos municípios que isoladamente não conseguiriam realizar a prestação do serviço, eles se unem, instituem um consórcio e vão fazer a gestão associada dos serviços, daquele serviço público. São interesses comuns, interesses convergentes. A título de exemplo, tratamento de água e esgoto de municípios. Um município, isoladamente, não conseguiria fazer uma obra, um serviço, do tratamento da água e do esgoto do seu município. Ou seria extremamente oneroso, ou ninguém teria interesse de ir especificamente naquele município prestar o serviço. Este município se une a outros municípios, formam um consórcio e, em conjunto, este consórcio vai fazer a gestão deste serviço público para, aqui no caso, os 5 municípios. Essa é a ideia de consórcio. Perceba, pessoal, e aqui trago para você, de maneira muito importante, o artigo 1º, parágrafo 2º da lei. Esse dispositivo vai dizer o seguinte, olha, se a União quiser fazer um consórcio com algum município, no meio do caminho tem que ter o estado na qual esse município está localizado. Um exemplo famoso de consórcio público é o APO, é a Autoridade Pública Olímpica, que é o consórcio feito entre União, o Estado do Rio de Janeiro e o município do Rio de Janeiro. Foi um consórcio feito para as Olimpíadas. A União não poderia celebrar o consórcio diretamente com o município do Rio. No meio do caminho tem que ter o Estado do Rio de Janeiro. É isso que eu estou te chamando a atenção. É isso que o artigo 1º, parágrafo 2º vai dizer. Se a União quiser celebrar um consórcio com Belo Horizonte, no meio do caminho tem que ter o Estado de Minas Gerais. Isso vai dizer, o artigo 1º, parágrafo 2º, que para que a União celebre consórcio com o município, tem que ter o estado no qual se localiza esse município. Agora, vou apagar aqui, muito importante, o artigo 14 da Lei 11.107, que vai dizer que a União
poderá celebrar convênios, a União poderá celebrar convênios com consórcios públicos formado por municípios. Olha só, a União não pode celebrar consórcio direto com o município. No meio do caminho tem que ter o Estado. Outra coisa é a União celebrar convênios com consórcios formados por município. Isso a lei permite. Ok? Bom, vamos lá. Como que se dá a formalização desses consórcios? A primeira coisa que você tem que anotar é o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Consórcios, que vai dizer que o consórcio pode ser uma pessoa jurídica de direito público ou pode ser uma pessoa jurídica de direito privado. O consórcio público é uma pessoa jurídica, necessariamente. Uma nova pessoa jurídica formada por entes federados. Eles se juntam e formam uma nova pessoa, o consórcio público, que pode ser de direito público. Se o consórcio tiver a natureza jurídica de pessoa jurídica de direito público, este consórcio vai ser considerada uma autarquia. É a chamada, vou colocar aqui, é a chamada associação pública. É a chamada autarquia associativa. É o consórcio público. É a autarquia associativa. E aí, neste caso, o consórcio vai integrar a administração indireta de todos os entes consorciados. Vai integrar a administração indireta de todos os entes consorciados. Mas ainda observe que o consórcio também pode ser uma pessoa jurídica de direito privado, e se assim for, será pessoa jurídica de direito privado. E aí, a lei estabelece, lá no artigo 6º, no seu parágrafo 2º, que o consórcio público, seja ele pessoa jurídica de direito público, seja ele pessoa jurídica de direito privado, observará as normas de direito público para licitação, contrato, prestação de contas e admissão de pessoal. Ou seja, se o consórcio é pessoa jurídica de direito público ou é pessoa jurídica de direito privado, não importa, ele vai ter que seguir as regras de licitação, vai ter que seguir as regras de contratos, vai ter que prestar contas ao Tribunal de Contas, vai se submeter a concurso público. Mas o pessoal desse consórcio será regido pela CLT. Não serão servidores estatutários, serão servidores seletistas, serão empregados públicos. Bom, pessoal, ainda no que tange à formalização do consórcio, eu preciso te dizer o seguinte: para que haja essa formalização, 2 requisitos precisam ser observados. Primeiro, é preciso que haja a celebração do protocolo de intenções. Então,
Primeiro, é preciso que haja a celebração do protocolo de intenções, que se refere ao próprio conteúdo do consórcio, se refere àquilo que vai ser ajustado entre os consorciados, e depois do protocolo de intenções, eu preciso de uma ratificação por lei de cada ente federado. Então, é preciso um protocolo de intenções, que é o próprio conteúdo ajustado entre os entes, e eu preciso pegar esse protocolo e ratificá-lo por lei de cada ente federado. Esses são os dois requisitos formais. Feito isso, o consórcio está instituído. Só que, olha só, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa ratificação por lei de cada ente federado. Primeira observação: essa ratificação pode ser dispensada. Essa ratificação pode ser dispensada. Quando que essa ratificação pode ser dispensada? Quando o ente federado já tiver editado lei disciplinando a sua participação no consórcio. Eu posso dispensar a ratificação quando aquele ente já estabeleceu, já editou uma lei disciplinando como ocorrerá a participação dele no consórcio. Essa ratificação, segundo ponto, segunda observação, ela pode ser feita com reservas. Ou seja, é o consorciamento parcial. Isso aqui se assemelha muito, muito às questões dos tratados internacionais. Não é possível que um tratado seja aceito pelo país, pelo Brasil, com reservas. Olha, eu aceito o tratado, mas não essa parte. É o consorciamento com reservas parcial. E a lei ainda vai dizer, terceira observação, de que quando a ratificação, se a ratificação ocorrer após 2 anos da celebração do protocolo de intenções, se a ratificação for após 2 anos do protocolo de intenções, é preciso que haja a homologação pela Assembleia Geral, do consórcio. Então, quando o ente ratificar o protocolo de intenções 2 anos após a sua subscrição, é preciso que haja homologação da Assembleia Geral do consórcio. Bom, feito isso, a gente estuda agora o chamado contrato de rateio. Pessoal, contrato de rateio que vem ali nos artigos 8º e seguintes. O contrato de rateio é o instrumento por meio do qual os entes consorciados entregarão recursos financeiros ao consórcio. Então, anote isso. Contrato de rateio
é o instrumento por meio do qual os entes consorciados entregam recursos financeiros para o consórcio. Esse contrato de rateio é formalizado a cada exercício financeiro. Naturalmente, então, o prazo é de até 1 ano. Só que preste atenção, isso é como regra. O contrato de rateio é formalizado a cada exercício financeiro e, como regra, portanto, prazo de até 1 ano. Mas anota que os contratos que tenham por objeto, projetos contemplados no plano plurianual poderão ser celebrados pela vigência do plano plurianual. Então, o contrato de rateio é o instrumento em que os entes transferem recursos para o consórcio. Eles são celebrados a cada exercício financeiro, ou seja, por até 1 ano, como regra. Porque aqueles que tiverem objetos, que sejam projetos, que estejam contemplados no plano plurianual, o prazo vai ser o do plano plurianual. Ainda, o que eu quero falar com você sobre o contrato de rateio? Veja que o consórcio público ou os entes, de maneira isolada ou de maneira conjunta, podem, tanto o consórcio quanto os entes, isolado ou de maneira conjunta, exigir que o ente consorciado cumpra suas obrigações do contrato de rateio. Cumpra as obrigações no contrato. Opa. Ixi, travou aqui, pessoal? Vocês estão me ouvindo? No contrato. Espera aí. Só voltar para a cor do pincel. No contrato de rateio. Então, o consórcio isoladamente, bem como os entes que formam o consórcio de maneira isolada ou conjuntamente, podem exigir que os entes consorciados cumpram as suas obrigações. Quero dizer, imagine um consórcio formado por União, Minas e Belo Horizonte. Minas não está cumprindo com as suas obrigações no consórcio. O consórcio pode exigir que Minas cumpra, ou Belo Horizonte, isoladamente, ou Belo Horizonte com a União, podem exigir que o ente consorciado cumpra as suas obrigações. De modo, pessoal, que aquele que não cumprir as suas obrigações será excluído do consórcio após prévia suspensão. Após prévia suspensão. Ok? Bom, contrato de programa. Então, veja, nós estudamos protocolo de intenções, estudamos contrato de rateio. Agora nós vamos para o outro, o chamado protocolo de intenções, o chamado contrato de programa. Esse contrato de programa é condição
de validade da Constituição e da regulação das obrigações do consórcio. É condição de validade, de constituição e regulação do consórcio. O mais importante, pessoal, sobre o contrato de programa é o artigo 13, parágrafo 4º. Deixa eu apagar isso aqui. É o artigo 13, parágrafo 4º, que vai estabelecer que o contrato de programa continuará vigente, mesmo após a extinção do consórcio. Continua vigente, mesmo após a extinção do consórcio. Porque o contrato, a extinção do consórcio, porque o contrato de programa vai regular todo o funcionamento do consórcio. Ele vai pegar o protocolo de intenções e materializá-lo. Ele vai materializar o protocolo de intenções, estabelecendo, então, efetivamente as obrigações do consórcio e dos entes consorciados. Então, mesmo extinto o consórcio, em razão do cumprimento do objeto, como, por exemplo, nas questões da autoridade pública olímpica, a Olimpíada já foi, o consórcio já pode ser extinto, o contrato de programa continua vigente para findar os remanescentes do consórcio, para findar os remanescentes das obrigações do consórcio e de cada ente federal. É o que mais importa sobre o contrato de programa. Para finalizarmos, pessoal, trago para a gente os comentários finais. Veja que o consórcio pode firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções sociais ou econômicas, porque o consórcio é uma pessoa jurídica autônoma. Então, ele pode fazer tudo normal, firmar convênios, contratos, acordos, receber auxílios e contribuições. Olha que interessante, o consórcio pode promover desapropriações, o consórcio pode executar a desapropriação, pode instituir servidão, como também o consórcio pode ser contratado pela administração direta e indireta, olha aqui, dispensada a licitação. A prova vai falar que a licitação é inexigível, não é inexigibilidade. A contratação, a licitação é dispensada. Veja que os consórcios podem emitir documentos de cobrança e exercer atividades de arrecadação de tarifas e outros preços públicos, como também poderão outorgar concessão, permissão ou autorização de obra ou serviço, mediante a autorização prevista no contrato do consórcio. E, por fim, o artigo 75, parágrafo 2º da Lei de Licitações, estabelece os valores duplicados para o consórcio nos casos das dispensas por valores. Lembre que o artigo 75, inciso 1 e inciso 2, trazem as dispensas por valores. O inciso 1, os cento e poucos mil, o inciso 1, os cento e poucos mil, o inciso 2, os 50 e poucos mil reais, que para o consórcio esses valores são duplicados.
E aí eu trago a nossa questão. O consórcio, com personalidade jurídica de direito público ou privado, observará as normas de direito público no que tange à licitação, aos contratos, à prestação de contas e à admissão de pessoal, que vai ser regido pela CLT. É isso. É o artigo 6º, parágrafo 2º da Lei 11.107. Bom, como resumo do tema, digo a você que os consórcios formam uma gestão associada de serviços públicos, que os consórcios públicos vão promover interesses comuns dos entes consorciados. Lembre que a União não pode celebrar consórcio diretamente com o município. No meio do caminho tem que ter o Estado. Mas que a União pode celebrar convênios com consórcios de municípios. Isso é possível. Cuidado com o protocolo de intenções, com o contrato de rateio e com o contrato de programa. Principalmente com o protocolo de intenções, que precisa ser ratificado pelo ente federado. Essa ratificação que pode ser dispensada quando o ente já tiver disciplinado por lei a participação do consórcio. Essa ratificação que pode ser condicionada, parcial, e que, se for ratificado 2 anos depois da subscrição do protocolo de intenções, precisa ainda passar por homologação da Assembleia Geral do Consórcio.